Seja bem-vinda à continuação aqui do nosso curso. Então, para você obter segurança no tratamento, é importante que você aborde todas as situações que te deixam confuso. E uma das coisas, com certeza, que está dentro da área da cirurgia. E dentro da cirurgia, nós temos algumas coisas importantes que nós precisamos considerar no planejamento cirúrgico. Eu costumo dizer que a cirurgia é a última coisa que nós iremos fazer. Antes disso, nós precisamos estar atentos à anamnese, ao tipo de medicamento que o paciente venha estar utilizando ou não, né? Se ele é um paciente diabético ou hipertensivo, se ele tem alguma complicação por algum motivo fisiológico, né? Então, é preciso você fazer a escuta ativa do seu paciente, centralizar todas as informações que ele está te apresentando para que você monte o quebra-cabeça e identifique da melhor maneira possível quais as medicações você vai poder prescrever ou mesmo injetar no caso de anestésicos. Então, o primeiro passo com certeza é realizar uma anamnese muito bem feita, onde você vai identificar quais as medicações que o paciente toma e se essas medicações poderiam ou não estar intervindo nas medicações que a gente tem o hábito e costume de prescrever dentro da parte clínica cirúrgica. Então, feito isso, você vai identificar todas as medicações e vai anotar dentro de um prontuário, né, dentro do seu prontuário. Então, no caso da anamnese, é importante que você tenha os itens primordiais que vão te dar base para você realizar essa anamnese. Então, no caso da paciente que vai realizar uma cirurgia, então tenha uma anamnese já específica para esse caso, né? Então, o que você precisa identificar, né? No meu caso aqui, eu coloquei se a pessoa fuma ou não, se ele tem alguma dor específica de outra região dentro da boca, se ele é um paciente que tem problemas cardíacos, qual que é a frequência cardíaca, de preferência, se você puder, tem um oxímetro. O oxímetro, você coloca, já causa uma segurança, o paciente vê que você está monitorando ele. O oxímetro já dá ali a oximetria e também a frequência cardíaca, então é maravilhoso. Então, no caso da anamnese, tenha sempre em mãos a utilização de tudo que você puder de aparato. Então, um oxímetro, ele dá ali pra gente, olha lá, a oximetria e o batimento cardíaco. É um ótimo instrumento, ele é acessível e ele já dá uma sensação de segurança para você e para o paciente que está vendo. Todo o cuidado e atenção que você está tendo com ele, essa monitorização ali é muito importante, né? Então, juntamente com isso, eu digo para você que com certeza identificar questões de pressão arterial também se faz totalmente importante, porque muitas das vezes os pacientes nos relatam que tá tudo bem de saúde, que estão tomando a medicação e no final das contas tem ali uma pressão de 22/11. Então, assim, dentro da clínica, até uma pressão de 15, assim, é a limítrofe, de 15/9/10, ele já tá estourando. Então, não passar disso, tá? Então, aqui ainda para exemplificar a situação aí de uma anamnese bem elaborada e bem feita, né? O que você puder lançar mão, né? Um termômetro pode ser esse, pode ser um mais simples, né? Um que vai te causar ali o quê? A complementação mesmo desse exame, né? Físico, que vai trazer essa sensação de segurança para o paciente e monitorização da sua parte. Então, quando você documenta tudo, se tem lá na frente alguma questão, menor que seja, você tem como identificar e falar, não, ele não tinha problema nenhum no dia, ele não estava com infecção, ou enfim, não tinha alteração de temperatura, tudo isso para te resguardar enquanto profissional, né, dentro do teu planejamento. Então, seguindo aqui na nossa anamnese, né, pergunta se o paciente está amamentando, se está gestante, se poderia estar, se ingere bebida alcoólica, né, se fuma, se não fuma, se tem alguma doença, algo que ele lembre ou algo que você não tenha citado, tem algo que ele queira acrescentar, sempre deixa um espaço para o paciente acrescentar, né? Se possui alguma doença transmissível. Então, quando chega nessa parte respiratória, renal e hepática, o que eu faço para resumir, para não ficar tão grande, tão cansativo? Eu pergunto assim, tem algum problema no fígado, rim, coração, alergia? Eu já faço um apanhado geral, porque tudo que ele tiver, ele vai lembrar quando você fala assim, sabe? Quando você fala, você tem algum problema hepático? A pessoa nem sabe o que é hepático, o que é isso? Agora, quando você traduz isso falando fígado, rim,
exame de algum problema no sangue, já fez alguma cirurgia, alguma alteração fisiológica, sabe? Então, quando você coloca desse jeito, o paciente se lembra se ele já fez alguma cirurgia, né? Se tem anemia, se tem asma, diabetes, pressão alta. Então, são perguntas que você pode fazer, vamos dizer, de uma forma mais dinâmica, e assim o que o paciente tem, ele vai lembrar e vai falar pra você, tá? Então, se tem pressão alta, então você já acrescenta qual que é a medicação que ele toma referente à pressão. E as medicações que ele cita pra você, que você não sabe pra que é, o que resolve essa medicação, anote todos os nomes. Coloque um do lado do outro aqui e aí depois você vai fazer o quê? Vai pesquisar, com certeza você não vai fazer a cirurgia desse paciente no dia que ele chega. Até porque, às vezes, se ele tem pressão alta ou se ele está descompensado por qualquer motivo que seja, você vai solicitar as imagens ou exames sanguíneos para no próximo retorno a gente pensar em fazer essa cirurgia ou não. Tá bom? Então, se ele tiver qualquer tipo de alteração, é na anamnese que a gente vai identificar. Se ele toma S, se ele toma alguma medicação de uso contínuo, seja ele qual for, você vai solicitar que ele relate isso pra você nesse momento. E também se ele está em tratamento ou não. Se ele não estiver em tratamento, é até pior às vezes, porque aí é um paciente às vezes que está descompensado e que não tem nem conhecimento. Então, quando ele está em tratamento, às vezes é melhor, porque daí ele já fez exames recentes, né? Você solicita de quando são os últimos exames. Então, isso tudo vai te causar segurança para identificar se esse paciente está, por exemplo, com uma glicose elevada, o que pode, com certeza, causar uma síncope durante o procedimento do paciente, que é o que a gente não quer. Então, identificar o limite ali de uma... Acabei de falar, né? O limite de uma glicose ali seria estourando 105, 110, já no auge ali, tá? Mais do que isso, realmente eu não indico fazer cirurgia quando está descompensado por qualquer motivo que seja. O ideal, nesses casos onde você identifica que o paciente está descompensado, é fazer uma cartinha junto ao clínico geral. E o clínico geral, ele mesmo tem essa capacidade de autonomia de identificar qual que é o problema do paciente e encaminhar para o médico a especialidade mais adequada, né? Se é problema relacionado a problemas circulatórios, então você pode encaminhar para um cardiologista, né? O fato é, sempre tente identificar na anamnese se o paciente está descompensado ou não. Se ele não está descompensado, né, você vai ver pelos teus exames ali básicos, se ele relata que está tomando a medicação, que faz tudo certinho, que em casa ele afere a pressão, dá sempre tudo certo, então é um paciente que ele pode sim passar pelo procedimento de uma forma tranquila. Agora, se ele toma antiagregante plaquetário, precisamos solicitar exames de sangue para identificar se essas plaquetas elas estão boas ou não. Caso contrário, se não estiverem boas, você vai encaminhar esse paciente para o cardiologista, explicar a necessidade da remoção daquele dente pelo foco infeccioso bacteriano que se encontra ali naquela região. Você não precisa mandar uma carta tão específica para o clínico, para o médico, cardiologista, tendo em vista que ele não é dentista, ele não vai entender se você falar, quero fazer uma exodontia no elemento 26. Para ele tanto faz o que você quer fazer. Você vai dizer assim, quero fazer remoção de um foco infeccioso dentro da boca. Pronto, para ele é isso que ele quer saber. Tem infecção ou não tem? Tem. Então isso daí tem risco para a questão cardíaca. Então, ok. Entendeu? Então você vai fazer uma carta muito específica, indicando, identificando ali o que você quer fazer. E aí o médico é que vai ter essa autonomia de suspender ou de diminuir a dosagem do antiagregante plaquetário. Muitas das vezes eles suspendem, mas nós, como dentistas, não temos essa autonomia para suspender medicamento algum que esse paciente venha estar utilizando por questões circulatórias, por questões de diabetes, por qualquer tipo de questão médica. Então, quem tem essa autonomia, simplesmente, é o médico do paciente. Então, a gente vai trabalhar essas indicações entre as especialidades da melhor forma possível para chegar num denominador comum, ou seja, identificar o melhor momento para esse paciente fazer essa remoção desse dente, desse foco infeccioso. Muitas vezes é uma raiz, né? Ou então múltiplas raízes, por problemas, questões periodontais ou não, né? Então, por diversos motivos, a gente tem indicação de uma remoção de um dente. Então é isso que a gente precisa deixar bem acertado, através de radiografias assertivas, qual que é o caso do paciente, qual que é a indicação do paciente, não é mesmo? Então eu tenho aqui, por exemplo, a indicação de uma periapical, de um paciente que fez a periapical total e na periapical total, que é um exame ali muito mais rápido de se fazer, né, mais simples de se identificar, mais barato para o paciente tá arcando com esse tipo de imagem. Então ali a gente identifica, por exemplo, que o siso já passou da hora de fazer. Então nesse caso,
Então, de baixo. O de Qual? baixo tá mais visível. Ah, tá. Quer beber água, não? Não. Se tiver pergunta seca, eu pego água pro seu lado. Obrigada. Então, nesse caso, a gente identificou aqui, né, que o siso, ele tá em íntimo contato aqui com esse dente. Mas até onde isso tá realmente, vamos dizer assim, atrapalhando e indicando, às vezes, a remoção desse 27. A gente precisa ser mais específico e não indicar, condenar o dente 27 sem antes fazer uma avaliação mais adequada, né, mais assertiva. Então, a panorâmica também, ela dá um pouco de distorção, mas a gente vê ali que, de fato, com certeza, esse 28 precisa sair. Mas e o dente 27? Será que ele sai? Será que ele não sai? Vamos olhar isso numa tomografia, né? Então, na tomografia, a gente solicitou aqui as imagens do paciente, onde foi identificado ali que realmente o dente estava em íntimo contato. Perfeito. Então, aqui na tomografia, o que a gente avalia? Aqui no corte 125, né, que vai dar exatamente aqui na distal do 27, já começando o siso, o que nós vamos avaliar no corte 125? Aqui, o íntimo contato, inclusive o radiologista teve esse cuidado de especificar contato, e a gente vê uma lesão aqui nesse dente de baixo, que é o dente 27. Então, esse íntimo contato causou aqui essa reabsorção interna. Então, com certeza, esse paciente vai perder o dente 27 e o dente 28. A gente tem, assim, nas mãos um aparato para poder justificar a questão, para que o paciente entenda bem, né? Porque pode ser um paciente que vai questionar com certeza a necessidade ou não da remoção desse dente 27. No caso, assim, da clínica geral, eu só indicaria a remoção do 28 para a clínica geral se já fosse fazer a abordagem do 27. Porque se for fazer só a remoção do 28, caso não fosse condenado o 27, eu não indicaria dentro da clínica geral a gente colocar a mão no 28 desse aqui que está mais complexo. Agora, quando a gente faz aqui a remoção desse 27, automaticamente a gente cria espaço para esse 28 vir. Então, assim, para você que está dentro da clínica geral, tem segurança, comece fazendo primeiro as cirurgias básicas, as cirurgias menos complexas, cirurgias que demandam ali questões periodontais ou mesmo restos radiculares, que você pode ali ir com uma broquinha fazer a osteotomia e a remoção óssea para assim você fazer a remoção desse dente, desse elemento. Então eu vou trazer aqui aparatos que vão te dar segurança, com certeza, para você que nunca colocou a mão na massa para fazer uma exo simples, para que você saia daqui com essa tranquilidade, tendo diagnóstico seguro, tendo indicação segura desse tratamento. Deixa eu ver aqui os exames complementares. Então, uma vez identificado a necessidade da remoção de um elemento dentário, né? Então, você precisa muitas das vezes solicitar radiografias, tomografias e também exames sanguíneos ou ainda indicações juntamente com a equipe médica do paciente. Nunca queira fazer tudo sozinho se você tem ali um paciente que ele não é só boca. Ele é um paciente e tem uma boca que está dentro de um corpo. Eu costumo falar isso porque que é pra gente se situar e se ter segurança, né? De entender que nós não estamos mexendo só com uma boca exclusiva. Não é igual estar na faculdade que você pega aquela boquinha e vai mexer só na boca e não pensa em todas as estruturas e questões fisiológicas do paciente. Então, considere todas essas informações que o paciente traz e faça as indicações adequadas, solicite as imagens ou os exames adequados e isso tudo vai te dar um aparato, uma pecinha a mais no seu quebra-cabeça para você identificar se esse paciente está no momento adequado ou não de se fazer a remoção cirúrgica desses elementos. Então, passamos agora para o momento da técnica cirúrgica, né? Basicamente, 90% dos meus casos de remoção cirúrgica, né, exodontia simples, eu resolvo com esse kit aqui. Eu tenho em mãos, né, a Carpuli, eu tenho em mãos, meu nome disso aqui? Esqueci. Bisturi. Isso. Então, você vai resolver com Carpuli, bisturi, nós temos aqui o sindesmótomo, nós temos aqui o sindesmótomo, porta-agulha, tesourinha, um kit simples, clínico, com sonda, espelhinho, pinça, tá bom? E eu gosto muito desse tipo aqui também de deslocado, como é que fala? Descolador. Descolador, Tem um de frio e de molde. Tá.
Eu gosto muito desse descolador aqui, que ele é mais delicado, né? Ele consegue remover tanto estruturas maiores como menores. E, no final de tudo, a cureta de Lucas. E, lógico, um afastador. E também gosto sempre de irrigar com um soro fisiológico. Então, basicamente, isso aqui resolve 90% dos meus casos, tá? Além disso, eu gosto muito de colocar também uma alavanca reta. A alavanca reta, de fato, ela vai resolver muitos dos casos. A maioria dos meus casos eu consigo remover com a cureta, a maioria dos meus casos eu consigo resolver com esse tipo de alavanca, a alavanca reta. Ela é muito importante. Além disso, eu diria para você que está começando agora, tenha 4 fórceps. Fórceps número 1, 18R, 18L e o 151 para dentes inferiores. 18RL para molares posteriores. O 150 também ajuda na região dos premolares superiores, 151 para a região dos premolares inferiores. E para a região dos anteriores, o fórceps número 1 resolve muito bem. Então é isso, tá aqui, né? 18R, 18L, o número 1, ele é reto, e um 151 e um 150, curvo para a região ali dos premolares superiores e inferiores. Com isso, você já matou aí mais de 90% de todos os casos que aparecem dentro da clínica geral. Não fique assim tão fissurado, tão preocupado com todos aqueles instrumentos infinitos que a gente tem que adquirir dentro da faculdade. Muitos deles você vai ver que a gente não vai usar, nem nunca vai usar nem na parte clínica. Não usava na faculdade, nem vai usar agora também. Então, seja direto ao ponto. Não seja, porque quanto mais coisa você colocar, mais inseguro você tem a possibilidade de ficar. Então não fique inseguro. Seja enxuto na questão da eleição dos instrumentos e assim você vai desenvolvendo segurança trabalhando com esses instrumentos. Você tem a possibilidade de padronizar os seus procedimentos e assim ter segurança de sempre fazer da mesma forma. Assim você vai melhorando o seu padrão. Você vai aprimorando a técnica que você já está, vamos dizer assim, introduzindo, né? Você está adaptando e vai aprimorando essa técnica. É isso, né, doutor? Isso. Deixa eu ver o que mais. Instrumentos. Tá. Dentro da remoção cirúrgica de um dente, nós temos 2 possibilidades. Quando ele sai inteiro, rígido, ou quando nós precisamos fazer a secção desse dente. Então, no caso, onde nós temos a indicação de uma secção, eu gosto de indicar 2 brocas. A broca Carbide cirúrgica e gosto da broca Zecria 702, da haste longa. Muitíssimo cuidado com essas brocas. É a maior assim, recomendação que eu coloco. Tenha sempre em mãos um afastador e um auxiliar que tenha experiência e saiba o que está fazendo também. Né? No momento de afastar bochecha, lábios, língua, sempre ter atenção e cuidado para não soltar essas estruturas, porque essas brocas elas podem causar uma injúria muito grande. Então eu diria para quem está começando agora, comece com calma, comece devagar, não vai com tudo, porque essas brocas elas cortam pra caramba, tá? Então a broca das 2, para quem está começando, começa com essa daqui, né? Que é uma broquinha que ela só vai cortar no ápice dela, só. A arte cortante é só essa daqui e toda essa parte aqui não é cortante, tá bom? Então você faz ali a secção do dente, sempre considerando a anatomia dos dentes. Olha a importância da anatomia aqui de novo agora na cirurgia. O que vai te dar segurança para a indicação da secção de um dente é exatamente quando você avalia a estrutura desse dente. Esse dente, por exemplo, vamos dizer que seja um molar superior. Então, o que você tem que ter atenção no molar superior? Ele tem 2 raízes para vestibular. Então, com certeza, eu tenho que fazer essa secção no sentido, né, que você vai separar a raiz mesial da raiz distal. Então, você vai vir aqui exatamente no sentido vestíbulo palatino. Você vai vir nesse sentido aqui, ó. Aqui vai ser a sua secção. Essa é a secção de um molar superior. Enquanto que um molar inferior... Então, vamos lá. Quando você precisa indicar a secção de um dente, é sempre porque você já tentou fazer de tudo com a alavanca reta
E com fósforo, esse dente você viu que tem uma certa atração. Esse dente não tá cooperativo para sair, ele não tá colaborando. Você tá vendo ali que você tá perdendo tempo. Então, nesse caso, é muito melhor partir logo para uma secção e separar essas raízes que podem estar causando ali fatores de retenção. No caso de um molar inferior, você vai partir ele, lembrando sempre que ele tem raízes mesiais e distais. Então, você vai partir ele bem no sulco principal, aqui, sulco vestibular. Você vai eleger esse sulco e vai fazer o corte de fora a fora, separando mesial de distal. Basicamente, é isso que você precisa fazer em um molar inferior. No caso já de um molar superior, né, vamos para um pré primeiro. O pré superior, ele tem duas raízes, correto? A raiz palatina e a raiz vestibular. Então, você vai separar ele no sentido mésio-distal, separando a porção vestibular da porção palatina. Com isso, você vai eleger o sulco principal do elemento premolar e vai fazer ali a secção. De fato, você vai conseguir remover primeiro uma raiz, depois a outra, raiz palatina, raiz vestibular, tá? E no caso de molares superiores, o que você tem que lembrar é que ele tem uma raiz palatina muito ampla, muito grande mesmo. Então, a raiz palatina, geralmente eu separo a raiz palatina, né? Nós temos aqui a raiz palatina, ela tá aqui, vindo por palatina. Eu costumo separar nesse sentido aqui, tá? Tem várias formas de fazer isso, como você vai ver aqui, ó, né, nessa literatura, pede para fazer em Y. Eu acho que acaba complicando mais quando você faz em Y, se você não tem ainda um domínio total da técnica. Eu começaria dizendo para você separar no sentido mesiodistal, separando vestibular de palatina. E assim você vai separar a raiz principal, ali a palatina, que pode estar dando ali retenção. Se saiu a raiz palatina, ainda assim você nota que não está saindo aqui a porção vestibular, então você separa aqui, você vem ao centro desse dente e separa as duas raízes, a mesial da distal. É muito importante você identificar as estruturas anatômicas para que você tenha segurança no momento de você fazer essa secção. Essa secção precisa acontecer num momento, numa região. Então, é necessário que você identifique as estruturas anatômicas para você fazer a indicação da secção no local mais assertivo. Porque não adianta de nada você ir com a broca, coisa pior que tem, você chegar com a broca fazendo a secção, quando você vê, você só tirou um pedaço da coroa e ficou as estruturas das raízes ali ainda unidas entre elas. Então, no momento que você identificou o que você vai separar do que, vai reto, desce reto. Com isso eu vou com a broquinha 702, né? Quando eu já elegi ali um caminho reto, ali, então eu desço ali reto, vou fazendo movimentos sem variações angulares, não vou angular em nenhum momento essa minha mão, vou deixar ela sempre muito bem apoiada aqui, tá? Sempre apoie nos dentes ao lado com os outros dedos. Nunca vá com a mão livre, solta demais. Sempre apoiando em alguma estrutura que seja fixa, como os dentes contralaterais, ou então no seu próprio dedo, né? Ou então utiliza ali o afastador bucal, e ali em algum lugar você tem que criar ali uma segurança nas mãos para que você consiga fazer essa secção de uma maneira segura e adequada. Sempre lembrando de que para fazer essa secção você vai precisar que afaste bem todas as estruturas moles, bochecha, lábios, línguas e músculos e mucosa no geral. Nunca trabalhar sozinho em regiões para remoções de dente. Então, cirurgia ela precisa ter sempre mesmo um auxiliar. E outra coisa que eu diria para você muito importante na secção é identificar se está tendo fator de retenção óssea. Então, se você identificar que em volta do dente está acontecendo de ter retenções ósseas, você vai vir com a broca, que eu já mostrei aqui para vocês, né? Peraí. Aqui. Vai com essa broca aqui cirúrgica, vai na região em torno, em volta dessa coroa dentária, tá? Removeu todos os fatores de retenções ósseas em torno dessa coroa e ainda assim com uma alavanca reta, esse dente não está respondendo, ele não fez nenhuma movimentação, mesmo que seja mínima, você não ganhou ali
Então, feito tudo isso, o dente não responde, né? Então, com certeza, essas raízes podem estar convergentes. Luxação? Isso. Então, fez todo esse preparo do dente, fez a remoção óssea, né? Foi com a alavanca reta e mesmo assim esse dente não está ainda num processo de luxação, ele não luxou, então não adianta você vir com o fórceps e tentar tirar esse dente, porque ele não vai sair. A primeira coisa que você precisa entender é que para tirar dente não é força, é jeito. Então, tenha sempre em mente respeitar as estruturas anatômicas do paciente e também identificar que nem sempre aquela força que você está aplicando é a mais adequada ou a mais indicada naquele momento, né? Então, se você está fazendo uma força ali com a alavanca reta na região distal ou mesial desse dente, né? E movimentos circulares e ainda assim esse dente não luxou, você pode recorrer à radiografia periapical, identificar que às vezes esse ápice dessas raízes elas estão convergentes ou ainda tem alguma estrutura, podendo ter ainda variações anatômicas ou estruturas ósseas compactas, o que podem também prejudicar essa luxação. Nesse caso, você vai partir para a secção, sempre lembrando, se é um molar inferior, você vai separar uma raiz mesial da distal, e se for molar superior, você vai separar a raiz palatina do restante das outras duas raízes. Assim você consegue, depois que você fizer a secção bem no meio ali desses dentes, você consegue com uma alavanca reta, né? Você vai com uma alavanca reta e faz um movimento circular mínimo. Você avisa para o paciente antes para ele não assustar. Sempre conversa muito com o paciente. Olha, você pode ouvir um barulhinho, vai fazer crack, porque vai realmente terminar de quebrar lá na base ali do assoalho, ali na divisão entre essas duas raízes, né? Ali na furca. Então, região de furca a gente consegue ali uma fraturinha mínima, crack. Aí você consegue, vem aqui pela mesial, pela distal e você vai girando aqui essa alavanca e esse dente ele vai ter condição de subir. Ele movimentou, aí você vem, pode vir até com um 151 que seja, você vai pinçar essa estrutura e depois pinça essa outra estrutura e remove esse dente sem maiores prejuízos, sem grandes dores de cabeça. Odontosecção não é um bicho de 7 cabeças. O maior mistério, o maior segredo da odontosecção é identificar as regiões anatômicas e remover os ossinhos, né, o osso que está em volta da coroa dentária desse dente. Remover os fatores de retenção, fez a secção adequada, esse dente não tem por que ainda continuar presente, a não ser que ele tenha. Então é importante estar atento para calcificações pericoronárias, pericementites, né? E geralmente 5% dos casos de retenção realmente são esses, assim. A maior probabilidade de retenções são realmente anatômicas por questões ósseas ou de raízes mesmo, de anatomia das raízes dos dentes. Então tenha sempre em mente, observar, avaliar através da radiografia, para indicar o instrumento mais adequado, qual seria a broquinha mais adequada, e sendo sempre muito conservador nessa remoção óssea e dentária também. E lembrando que nós temos estruturas muito próximas aqui da raiz, né? No caso da mandíbula, nós temos aí um nervo alveolar inferior, que é importante que a gente se atenha para essa questão anatômica. No momento que você fizer o seu planejamento de osteotomia ou de odontosecção, identificar quantos milímetros esse nervo alveolar está passando de distância desse dente. De fato, é muito seguro quando você faz o planejamento adequado. Vamos dizer aqui, uma coroa dentária, ela vai ter no máximo ali uns 9, 10 milímetros de altura. Então não passe muito além dos 10 milímetros de altura, não tem necessidade. Quando você está entrando com a sua broca para fazer ali essa secção, né, que essa broca está entrando demais, comece a desconfiar, se não é o caso, às vezes, de ir com outro instrumento, tá bom? Então, para identificar melhor isso que eu estou falando, você vai vir com a broca até, no máximo ali, um pouco aquém. No caso de um premolar superior, é mais tranquilo porque nós não temos estruturas adjacentes a essa raiz. Aí, tudo bem, tá? Então, você vai descer com tranquilidade aqui a altura de broca aí quase que total. No caso de um molar inferior, que é a situação aí que nós estamos, né, abordando,
caso de um molaço inferior, nós estamos abordando a questão da proximidade com o nervo alveolar inferior, tenha em mente descer no máximo uns 10 a 12 milímetros de broca, já é suficiente para você causar ali a secção dessa coroa dentária. Não tem nem um porquê, nem tem lógica você ir até região de altura de raiz, tendo em vista que a coroa, ela encerra aqui. Então você vai no máximo aqui, vai ter um momento da sua vida que você já vai sentir ali, com a broca você consegue, vamos dizer assim, sondar o que é dente e o que é osso. É diferente a estrutura de dente, a diferença e a estrutura de osso. Então é diferente, mas enquanto você não tem assim esse olhar, essa digital para identificar isso, desce ali uns 10 milímetros, nem que depois você venha com a alavanca reta e faça um movimento circular em torno ali do mesmo eixo, né, do instrumento. Então, ao longo do eixo do instrumento, você faz movimento circular para terminar de fraturar essa região aqui entre duas raízes, região de furca. Então, termina de fraturar com segurança esse dente aqui com essa alavanca reta e assim você tem como fazer a remoção de cada fragmento desse dente individualizado, separado. Assim você aumenta a sua segurança para não chegar próximo ao nervo alveolar inferior. Garante ali uma odontosecção segura, a remoção desse dente com mais agilidade e também se expõe o paciente em menos tempo ali de procedimento, transfere menos força. Com certeza um paciente que tem a indicação para odontosecção, se você ficar tentando ali na força e na pressão, vai causar mais injúrias ao tecido mole, ao tecido ósseo. Esse paciente com certeza vai ter um pós-operatório mais complicado. Então, identificar as técnicas mais adequadas vai te trazer uma segurança e com certeza um pós-cirúrgico muito melhor para o paciente. Feito isso, né, nós temos que ter em mente sempre o acompanhamento com esse paciente. Então, você vai fazer a prescrição medicamentosa e acompanhar esse paciente no dia seguinte. Liga para ele, manda mensagem, pede para a secretária ligar e identificar como que ele passou as primeiras 24 horas. Se algo muito diferente se for relatado nas primeiras 24 horas, não seja negligente no que o paciente está relatando. Peça para que ele retorne na clínica e avalie no olho a olho ou, né, de fato, indique, caso seja necessário uma coisa mais séria, enfim, uma equipe de bucomaxilo, o que geralmente isso não acontece quando a gente faz isso dessa forma, com segurança, com um procedimento seguro, adequado, com medicações assertivas, com um plano de tratamento. Você já indicou que esse paciente está com um momento adequado para fazer essa remoção desse dente, né? Através das imagens, através dos exames, nós identificamos isso. Então, solicita esse acompanhamento para identificar qualquer problema, qualquer alteração que o paciente venha ter, que seja pós-cirúrgica. No caso de alguma complicação, o que você precisa identificar, né? E nós sabemos que tem todo o processo natural que às vezes vai causar edemas pós-cirúrgicos. Mas o que foge muito do normal, a gente precisa acompanhar. Então, se for inchaços demasiados ou mesmo questões hematológicas, perdas sanguíneas exageradas, tudo isso vai ser necessário que você reavalie esse paciente o mais breve possível, tá bom? E se for, por exemplo, você está viajando, né? Para começar, não faça cirurgia em véspera de viagem que você vai fazer. Véspera de feriado também é um pouco complicado, se você for se ausentar da cidade. Caso você esteja na cidade e não veja o problema de acompanhar o paciente no outro dia, esteja na cidade, caso haja intervenção, é importante ter isso em mente, é importante eu falar isso para vocês, porque pode acontecer sim, o paciente fica com dúvida, às vezes não é nada demais, mas ele tem dúvida, ele gosta de ser acompanhado e é preciso fazer esse acompanhamento no dia depois. Então, identifique todos esses percalços para fazer essa indicação da melhor maneira possível, né, para que você não tenha problemas depois. Então, se o paciente retorna com febre, com alguma coisa, alguma alteração, desconfie sempre das questões fisiológicas que o paciente relata. Então, das duas, uma, ou você passou um medicamento de baixo aspecto para o caso, né, ele vai precisar trocar um antibiótico, ou esse paciente está oferecendo algum tipo de resistência bacteriana mais séria que precisa ir para o hospital fazer a injeção do antibiótico via intravenosa.
Então, o mais importante é que se aconteçam complicações, você consiga identificar o quanto antes possível e também fazer o encaminhamento desse paciente o quanto antes possível. Então faça sempre o relatório, caso necessário, para que a equipe de bucomaxilo do hospital próximo da clínica, né, consiga identificar o que foi feito. Nesse caso foi feito tudo correto, foi feito tudo certinho, o paciente está tomando a medicação adequada. Então, eles vão ter aparato para identificar que, às vezes, o problema do paciente pode nem ser bucal, ele pode ter algo que realmente foge à nossa visão, como, por exemplo, alterações químicas, biológicas, hormonais, que realmente foge ali o nosso parâmetro de avaliação dentro da clínica geral. Mas, se você faz tudo certinho, né, com o passo a passo adequado, do jeito que nós estamos abordando aqui, dificilmente você vai ter esse tipo de coisa. Mas é importante a gente trazer esse manejo, uma vez que o paciente passando por um procedimento cirúrgico, a gente precisa sim ter essa tranquilidade, essa autonomia, essa segurança para identificar essas questões e agir o quanto antes, o mais rápido possível, e ser resolutivo no caso desse aí, no caso que o paciente está passando por uma alteração mais séria. Por isso, se faz necessária essa preservação, acompanhar o paciente nos primeiros 3 dias ali pós-cirúrgicos, identificando qualquer situação complexa, qualquer alteração que você vai ou resolver dentro da clínica, mesmo que às vezes pode estar acontecendo uma infecção ou pode ser alguma coisa mais complexa, como às vezes já citei aqui, né, a necessidade da indicação de uma medicação intravenosa. Então você vai fazer a indicação adequada para a equipe de bucomaxilo mais próxima, né, do hospital mais próximo. Tenha sempre em mente onde essa equipe trabalha, para você poder criar essa indicação de referência para as questões de alterações. Eu digo para você que é muito raro, né? Eu trabalho há 12 anos com cirurgias e poucas foram as vezes assim que realmente eu precisei acompanhar um paciente pós-cirúrgico, tendo que encaminhar para uma equipe de buco. Quando você faz todo o protocolo, acompanha, vê a necessidade às vezes de trocar medicação e mesmo assim o problema persiste, nesse caso, né, tenha sempre em mente mesmo uma equipe de referência dentro da sua cidade para onde você possa indicar esse paciente no caso de alguma alteração mais séria. E lembrando que é muito importante você mostrar para a equipe de saúde, né, a equipe bucal, a equipe bucomaxilo, que você tomou todas as precauções, fez tudo adequadamente, manda a radiografia, manda o relatório, qual foi a medicação que o paciente tomou, para que a equipe entenda que esse paciente foi muito bem assistido enquanto ele passou por você, né, para coisas que fogem mesmo da clínica geral. Então, dentro das indicações técnicas, né, dentro das indicações anestésicas, eu vou dizer para você que dentro da clínica geral a gente resolve a maioria dos casos quando a gente coloca no mesmo protocolo. Então, vamos dizer assim, 90% dos meus casos, realmente eu gosto de indicar a mepivacaína. A mepivacaína com epinefrina, que é essa daqui, 2%. A mepivacaína, além de agir por um período de tempo maior dentro do tecido, né, ela permanecer por muito mais tempo, ela, por ter ali a epinefrina, ela causa ali Então a epinefrina ela já causa essa vasoconstricção, então você ter um acesso aberto ali, limpo, seco, sem grandes quantidades de sangue é muito importante e vai diminuir o seu tempo de cirurgia e vai aumentar o tempo de tranquilidade pós-cirúrgica do paciente. Então eu indico muito essa. Né? Agora, lidocaína para casos, por exemplo, de adolescentes, de crianças, de gestantes, então eu indico a lidocaína com epinefrina, essa daqui, a lidocaína com epinefrina. No caso de lidocaína com felipressina, eu só indico para casos de restauração, mais nada. Cirurgia, nem pensar. Felipressina, ela não tem ali um poder de vasoconstricção, então não indico nenhum tipo de anestésico com felipressina para remoções cirúrgicas. Use sempre, de preferência, a epinefrina associada ao vasoanestésico, Utilize sempre a epinefrina, que é um vasoconstrictor, né, associada ao sal anestésico, seja ele a mepivacaína ou a lidocaína. Com relação à técnica anestésica, eu vou ser curta e direta, que é o que você precisa aqui para essa aula.
A técnica anestésica você já domina dentro da clínica geral. Você vai fazer sempre ela de bloqueio regional quando for. Você sempre vai fazer bloqueio regional quando for região de mandíbula e vai fazer infiltrativa quando for região de maxila. E sempre quando for região de molares, você vai também no... Qual que é essa estrutura aqui? Palatino? Palatino maior, né? É o palatino. Isso, É maior. o forame do forame maior. Forame palatino maior e tem o forame palatino menor, que é lá atrás. Esse forame aqui é o É o nasopalatino. Tá. Então, no caso de molares, você vai complementar essa anestesia com forame palatino maior. Se for região de premolar, você vai... você pode vir aqui mesmo, próximo das raízes. Porque aí você já pega uma estrutura do forame palatino maior que está chegando já na região aqui dos premolares. Então você não tem necessidade de ir lá no forame palatino maior, mas aí você pega a inervação que está passando por aqui, que saiu do forame palatino maior. Então vai aqui na região do premolar mesmo. E se for anterior, você vai no forame nasopalatino. Faz essa complementação, porque a gente sabe que se você fizer só infiltrativa, você está fazendo o bloqueio só da região ali de mucosa e muitas vezes periodontal você não pega. Então,